Madame Tussauds, em Londres, e Camden Town valem mesmo a pena? Eu decidi falar sobre esses lugares que me marcaram durante a minha experiência em Londres, porque, teoricamente, eles significam dois pontos de vista completamente diferentes para quem gosta de turismo. Mas será que o Madame Tussauds é essa furada que muita gente acha? Ou será que Camden Town é tudo isso mesmo? Bom, eu estive em Londres por 7 dias, escrevi um livro sobre isso, Descubra Londres, Guia Simplificado para quem sonha com intercâmbio. Meu nome é Denis, sou autor do livro, editor e fundador da editora Develesca, e hoje eu quero falar justamente sobre esse contraste que existe entre um ponto turístico e outro, entre uma parte de Londres e esse ponto turístico em si, Camden Town e Madame Tussauds de Londres. Será que eles são mesmo esse contraste que todo mundo acha? O papo de hoje tem tudo a ver com quem gosta de fazer turismo, com quem gosta de viajar e que, na perspectiva de um intercâmbio, já pensou em todos os lugares que gostaria de conhecer. Quem nunca passou por isso ou quem nunca sonhou com isso. Quando eu decidi fazer intercâmbio em Londres e viver esses 7 dias na cidade antes da minha experiência de intercâmbio em si, que foi em Dublin, o aprendizado todo do idioma foi em Dublin, eu fiz questão de estudar muito Londres e me aprofundar em todas as questões turísticas, as questões regionais que a cidade oferece. Eu tenho muito interesse em conhecer a parte turística, tenho muito interesse em conhecer a parte gastronômica também, mas eu gosto de me divertir, então, obviamente, eu fui pesquisar sobre os pontos turísticos mais famosos. Dentre eles está o Madame Tussauds. Porém, eu já ouvi muita gente torcendo o nariz, virando a cara para o Madame Tussauds, porque ele é um ponto puramente turístico, né? Ele foi planejado para entreter as pessoas, para levar as pessoas a essa realidade dos bonecos de cera e só isso. Mas tem muita gente que, ao invés de entrar na curiosidade, ao invés de conhecer um pouco mais sobre esse ponto turístico, acaba não indo, acaba perdendo uma oportunidade tanto. Porque sim, o Madame Tussauds é o tipo de lugar que a gente muitas vezes julga antes de conhecer e que acaba se divertindo demais. E essa é a experiência que eu tive quando fui conhecer o lugar. Tendo essa fama de caça-níquel, o Madame Tussauds pode surpreender muita gente, mas quando eu fui visitar o Madame Tussauds, no mesmo dia eu aproveitei o mesmo dia para conhecer alguns outros lugares, como o Regent Park, o Camden Town, e também fui na London Eye à noite, no pôr do sol, na verdade. Então eu tinha que encaixar tudo isso muito bem planejado para que tudo desse certo. Afinal, eu não tinha muito tempo mais em Londres. Quando eu fui conhecer o Madame Tussauds com essa ideia de que ele seria apenas um caça-níquel, eu me surpreendi porque a fila para entrar no lugar era enorme. A fila dobrava o quarteirão, virava o quarteirão. E era a fila, na verdade, como eu descobri quando eu estava ali, para comprar o ingresso. Eu já tinha comprado o meu ingresso quando eu estava no Brasil ainda, pelo site chamado Visit Britain. Lá você consegue comprar todos os ingressos para várias atrações. Eu comprei inclusive o Oyster Card por lá, que é aquele cartão para usar no transporte de Londres. Já comprei carregado, se eu não me engano eu coloquei 20 libras nele, eu não lembro. E aí lá eu fui carregando conforme eu usava. Mas como eu já tinha o ingresso na mão e eu levei o ingresso, que era um papel todo dobrado, né? Porque eu tava viajando, então as coisas não ficavam muito bem organizadas. Eu, a sensação de cortar aquela fila foi ótima, porque eu demoraria ali pelo tempo que eu vi. Quando eu saí de lá ainda tinha fila para entrar, demoraria umas 2 horas só para entrar no lugar. Eu cortei a fila, fui diretamente para a parte de apresentar ingresso. Foram muito educados em me indicar onde era essa parte. Todo mundo foi muito prestativo na hora, porque o meu inglês estava ali completamente travado ainda. Eu ainda não tinha feito intercâmbio em si, né? Eu ainda não tinha feito um curso de inglês, então eu estava completamente travado. E também por ser muito tímido na época, eu não conseguia me comunicar tão bem. Mas consegui o necessário e foi o suficiente para eu ir até a parte da troca de ingresso, trocar meu ingresso, entrar no Madame Tussauds. Eu lembro que eu deveria ter impresso mais um papel, eu não lembro exatamente o que era, não sei se eu estava só com comprovante de pagamento ou eu faltava o comprovante de pagamento, mas eu lembro que eles foram muito tranquilos em relação a isso, e aí eu entrei. E foi surpreendente. No primeiro momento a gente entra numa parte em que tem vários bonecos de cera de artistas de Hollywood,
Sinceramente, alguns são muito parecidos e outros nem tanto. Você pode tirar foto com eles, todos eles ficam muito acessíveis, né? Todos eles ficam no meio de um lugar ali, todo enfeitado para isso. E aí você vai conhecendo um por um, vai vendo como é cada um de perto, né? Confesso que a parte mais interessante para mim foi saber a altura dos artistas, né? Eu fiquei surpreso saber como Tom Hanks é alto, como Sean Connery era alto, tudo isso foi muito engraçado. Eu lembro que eu tirei uma foto, se ofereceram para tirar uma foto para mim, de eu atrás do Brad Pitt e da Angelina Jolie, né? Foi antes deles se divorciarem, enfim, passarem por tudo que eles passaram. E tudo isso foi numa sala enorme, assim, num salão enorme, com vários bonecos disponíveis com espaços e tal. Tirei foto com a Nicole Kidman, tirei foto com a Emma Watson, com a Julia Roberts, enfim. E aí você vai andando e tem a parte da moda, tem a parte que são de personagens do cinema, que é muito interessante também. O ET tá ali, o Steven Spielberg tá ali, a Judi Dench tá ali no 007, né? Vários personagens, a Marilyn Monroe, você já deve ter visto alguma foto disso em algum momento. E também é muito interessante porque são reconstruções de cenas de cinema em alguns casos. Então você consegue tirar uma foto com a Audrey Hepburn e aproveitar a todo aquele ambiente para tirar foto. É o que naquela época ainda não era chamado, eu acho, porque foi em 2016, mas hoje é o instagramável, né? Então tudo é muito bonito para você tirar foto e registrar. Tudo isso é o verdadeiro caça-níquel, como muita gente fala, mas sinceramente é divertido você fazer isso, é divertido você ir explorando essa parte. Mas essa não é nem um pedaço pequeno ainda do que o Madame Tussauds oferece, porque você vai subindo, você vai andando, é enorme lá dentro, você anda, você vai conhecendo outras partes, tem a parte do Hitchcock, que é uma parte muito bonita, com a casa do Psicose, e aí você sai numa parte que tem vários esportistas, então tem jogadores de futebol, enfim, tem vários, tem um Pelé lá também, tem um Ayrton Senna, e você começa a passar por uma parte que tem a realeza britânica, e aí não sei se eles já atualizaram tudo, né, em questão ao Harry e a Meghan, mas tá todo mundo ali, Elizabeth e tudo mais, e tem vários escritores e artistas clássicos do Reino Unido, como Shakespeare, não só do Reino Unido, porque tem o Stephen Hawking também. E aí você vai passando e tem a própria Madame Tussauds quando ela era nova, numa reprodução dela fazendo os bonecos de cera. E tem lá na frente a parte das músicas, que alguns bonecos são música e política. Alguns bonecos são surpreendentes, porque eles são muito parecidos. É incrível como fizeram o Freddie Mercury muito detalhado com a boca, né? Ele tava cantando assim. E tudo isso para ilustrar o quanto é divertido estar ali. Só que aí você entra numa parte, e essa parte não é recomendável para todo mundo, que é da parte dos assassinos famosos do Reino Unido, da Grã-Bretanha, enfim. E aí é bem pesado. Não é uma parte, realmente não é recomendável para todos. É uma parte que tem todos os bonecos, né? Todas as cabeças decepadas, enfim, tem gente pendurada, tem todos os crimes famosos também. É bem realista essa parte. Tem uma parte que explica sobre a produção dos bonecos de cera e como a própria Madame Tussauds começou isso, o que também não é muito agradável de saber, mas é bem interessante e historicamente é bem relevante. Toda essa parte dos assassinos e da Madame Tussauds é bem interessante justamente pela forma como a história foi sendo contada de toda aquela região da Europa. Além disso, tem uma parte que você vai, que é você entra numa espécie de montanha-russa pequenininha. Me lembrou muito um que tinha no Play Center. Para quem é de São Paulo e já foi no Play Center vai saber do que eu tô falando, que é a Montanha Encantada. Só que não tem aquela música irritante e não é infantil. Ele conta a história do Reino Unido. É uma volta que dá essa montanha-russa. Eu lembro que não pode tirar foto em alguns lugares de lá. Outros você fica à vontade para tirar. E aí você vai para a última parte, que é uma sessão, pelo menos era em 2016, quando eu fui, é uma apresentação em desenho em um cinema enorme em 4D de personagens da Marvel. Então é uma historinha que acontece. Na época nem todos ainda estavam juntos no cinema. Hoje a gente já imagina que os X-Men estarão, por exemplo, mas naquela época ainda não.
E é divertido, e joga água e tal. Então é assim, o Madame Tussauds é uma experiência muito divertida e imersiva. E eu acho que é isso que falta a muita gente entender, que ele não é apenas o caça-níquel que muita gente acha, em sim que ele é uma experiência imersiva, porque você entra ali, você esquece do mundo, você esquece de tudo que está acontecendo lá fora, esquece do horário, você não faz a menor ideia da hora se você não estiver acompanhando, porque você fica muito tempo ali, e você não faz nada repetitivo, sabe? Não é cansativo estar ali. E isso é o surpreendente, porque quando eu saí, eu fiquei com vontade de entrar de novo e eu queria pegar a fila para entrar de novo. Obviamente, teria que comprar outro ingresso, mas eu fiquei com vontade de ir de novo. Então a sensação, a forma como eles construíram a narrativa, a forma como você vai andando ali dentro do Madame Tussauds é realmente muito bem pensado para entreter e para trazer informações relevantes a cultura enfim, do Reino Unido, a história dali, a história da cultura pop, obviamente, a história do cinema, muita coisa legal, muita coisa bacana e muita coisa bem feita. Isso foi surpreendente. Obviamente tem bonecos que são a cara de bonecos de cera mesmo, mas alguns eles foram tão bem reconstituídos, né? Eles foram tão bem planejados que você olha e você pensa, nossa, realmente é muito parecido. A Amy Winehouse, por exemplo, a Adele foi muito parecida. Enfim, eu acho importante trazer essa vertente. E aí a gente fala de Camden Town. Camden Town é uma região de Londres, só que ali é um miolo multicultural que você tem, com muitas informações ao mesmo tempo, muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, porque você tem são algumas ruas, né? Mas tem uma rua principal com lojas de todos os tipos de coisas relacionadas ao mundo alternativo, principalmente da música. Tem muita coisa de rock. Ali é muito importante falar isso, porque tem muita loja de roupa, tem lojas de instrumento, tem muita loja de lembrança relacionada, né? Correlacionada a isso. E é tudo muito divertido, porque é tudo muito colorido. Só que ao mesmo tempo é dark. Sabe, você tem a sensação de que você está numa área alternativa e não só turística. E então não é todo mundo que vai curtir. Só que ao mesmo tempo eu recomendo demais. Foi um dos meus lugares favoritos de Londres, justamente pela versatilidade que traz, porque você tem muita coisa para fazer ali. Você pode comer muito bem, você pode se divertir, você pode se distrair, você pode se entreter. E aí você tem lugares, inclusive tem um restaurante brasileiro lá, pelo menos tinha na época que eu fui, e aí você chega no ponto principal do lugar, para mim, pelo menos eu acredito que turisticamente para todo mundo, que é o Camden Market. Ele é uma construção muito bonita, não tão grande, mas ela é meio antiga, que você entra e tem várias lojas e barraquinhas, né, bem pequenas assim, de todos os tipos de coisas relacionadas à arte e artesanato. Então você encontra desde bottoms de coisas que as pessoas fazem mesmo, até quadros, tem muita coisa para quem gosta de arte, muita coisa legal e muita coisa para quem gosta de música. Quem é colecionador de vinil, ali é o lugar perfeito, porque vai encontrar várias obras raras, enfim, várias obras de todos os tipos, principalmente de rock. Vale lembrar que Camden Town era o reduto da Amy Winehouse, então ali também tem uma estátua dela. Só que no dia que eu fui, do lado ali tem uma doca ali, né? Um riozinho tal, muito bonitinho também, que dá vontade de ficar ali o dia inteiro olhando a paisagem, olhando o movimento. É muito movimentado, pelo menos era no dia que eu fui. Tinha uma feira gastronômica ali. E ali tinham barracas com comidas de todo mundo. São barracas até que grandes. Se a gente, para quem está acostumado aqui no Brasil com aquelas barracas menores, eram barracas um pouco maiores. Por exemplo, eu lembro da barraca da Espanha, tinha uma paella enorme, muito grande mesmo. E a mulher lá misturando assim, é muito interessante ver como todo mundo tomava muito cuidado ali, mas quem foi em feira gastronômica aqui do Brasil vai saber como é também. E foi ali que eu comprei a minha primeira comida polonesa. Então eu comprei ali na feira, fui ali pra beira da doca, né? Fiquei ali comendo. Lembro que até fiz alguns vídeos ali. E curti pra caramba a sensação, porque
Eu já falei isso algumas vezes e eu acho que Camden Town é mais importante ainda em relação a isso. Londres me dá a sensação de que você pode ser quem você quiser, que ninguém vai te olhar, ninguém vai te julgar. Eu lembro que eu saía arrumado, mas tinha vezes que eu saía de moletom, saía à noite de moletom para andar, para bater perna, porque era mais confortável. Passava um certo frio no começo, mas depois eu me acostumava. Ninguém tá nem aí. Eu vi, é a melhor imagem, resumo, que eu vi no metrô deles. Era um senhor sentado de terno, um senhor de seus 70 e poucos anos, lendo um jornal, bem sério, e do lado dele um punk, um moicano todo colorido, né, com roupa, mas roupa preto e branco de couro, né, mas o moicano colorido do jeito que você vê num filme. E é isso que é interessante, porque ninguém liga. Isso eu acho legal, porque quando você vai em Camden Town, você vê todos os tipos de pessoas convivendo e cada um vivendo a sua vida ao mesmo tempo. E é por isso que eu acho interessante falar do Madame Tussauds e de Camden Town, porque são lugares que teoricamente são contrastes, mas que eu recomendo demais que quem vá conhecer Londres conheça esses dois lugares. A realidade é que eu acredito que turismo seja uma mistura de cultura e entretenimento. A gente vai se divertir, mas a gente também vai adquirir conhecimento de alguma forma, a gente sempre adquire, seja comendo alguma coisa, conhecendo algum lugar. Então, quando a gente encontra um equilíbrio, que é o que eu acredito que quem vai conhecer Londres precisa encontrar, vá em lugares que sejam diferentes, mas também vá em lugares que sejam turísticos no mais pop possível, porque mais lotado possível também. Isso faz parte da experiência, porque são experiências muito bem construídas. Eles tomam muito cuidado com o turismo de lá. E isso é muito interessante de ver. Isso também é um aprendizado para quem gosta da área. Então, quando você vai num ponto turístico tradicional ou vai numa região, por mais turística que ela seja ou não, você acaba adquirindo esse equilíbrio que eu falo, sabe? Sobre você aprender a conhecer lugares diferentes, mas aproveitando da mesma forma. Porque se eu não curtisse bater perna, eu não teria aproveitado o Camden Town como eu aproveitei. E se eu não curtisse conhecer curiosidades, saber um pouco mais sobre essas coisas que muitas vezes podem parecer excessivamente turísticas, eu não teria aproveitado o Madame Tussauds. E eu aproveitei os dois muito bem. Mas, quer saber? Eu falo muito sobre cada uma dos passeios que eu fiz, cada uma das oportunidades turísticas. Eu falo bastante sobre Camden Town, eu falo também bastante sobre o Madame Tussauds, falo sobre o Regent Park que eu conheci no dia, falo sobre a London Eye que eu também conheci naquele dia. Falo sobre tudo isso no meu livro Descubra Londres, Guia Simplificado para quem sonha com intercâmbio. Ele está chegando à sua segunda edição, sendo publicado pela primeira vez por uma editora, que é a Editora Develesca. Para quem não conhece a Editora Develesca, confira os vídeos que eu faço, tem bastante vídeo aqui no YouTube, tem bastante conteúdo no Instagram também, eu fiz algumas lives também. É só acompanhar o nosso feed no Instagram, o nosso feed no LinkedIn. Tem muita informação bacana e tem também um podcast como você também pode estar escutando agora. Combinado? Então, assim, conheça a Editora Develesca, saiba mais sobre esse projeto que eu estou trazendo, saiba mais sobre o seu propósito, sobre os porquês da Editora Develesca existir e sobre o livro Descubra Londres, que é o nosso primeiro lançamento, à venda a partir de 16 de junho agora de 2023. Muito obrigado. Até a próxima.